E se tudo o que você aprendeu sobre o sucesso estiver, na verdade, errado? E se as técnicas de pensamento positivo e as estratégias de produtividade forem apenas curativos em feridas profundas, incapazes de gerar mudanças reais e duradouras? A verdade é que não se pode colher frutos de qualidade de raízes doentes, e a verdadeira eficácia começa muito abaixo da superfície. Olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao Top Resumo de Livros, o podcast dedicado a extrair as ideias mais poderosas dos melhores livros do mundo, para que você possa transformar sua vida, um resumo de cada vez. Se você busca sabedoria prática para aplicar em sua jornada, clique em seguir agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos resumos. E se o nosso trabalho te ajudar de alguma forma, uma avaliação de 5 estrelas significa o mundo para nós e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas, assim como você. Agora, vamos ao resumo. Hoje, vamos desvendar uma obra-prima que redefiniu o gênero de desenvolvimento pessoal e profissional. Um livro que vendeu mais de 40 milhões de cópias e influenciou líderes, pais e indivíduos em todo o mundo. Estamos falando de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do lendário Stephen Covey. Este não é um livro com dicas rápidas ou truques de produtividade. É uma jornada profunda para o centro do nosso caráter. Covey começa com uma distinção fundamental que muda tudo: a diferença entre a ética do caráter e a ética da personalidade. Ele explica que, por cerca de 150 anos, a literatura de sucesso se baseou na ética do caráter. A ênfase era em qualidades internas como integridade, humildade, coragem, justiça e paciência. A premissa era que o sucesso duradouro e a verdadeira felicidade eram subprodutos de um bom caráter. Mas, após a Primeira Guerra Mundial, o foco mudou. Surgiu a ética da personalidade. De repente, o sucesso passou a ser visto como uma função da imagem pública, das atitudes, das habilidades e das técnicas. O foco mudou de quem você é para como você parece ser. Técnicas de comunicação, pensamento positivo, estratégias de influência, tudo isso se tornou o centro das atenções. Covey argumenta que a ética da personalidade é superficial. É como tentar consertar um problema de saúde grave com um curativo. Você pode até aprender a sorrir mais, a apertar as mãos com firmeza, a fingir interesse pelos outros, mas se por dentro você for duplicado, desonesto, seu caráter falhur eventualmente virá à tona. É como tentar colher laranjas de uma macieira. Não funciona. Os 7 hábitos são um retorno à ética do caráter. Eles são um sistema integrado para construir a eficácia de dentro para fora. Mas, antes de mergulharmos nos hábitos, precisamos entender a base sobre a qual eles são construídos: os paradigmas. Um paradigma, ele explica, é simplesmente a forma como nós vemos o mundo. Não em termos de visão física, mas em termos de percepção, compreensão e interpretação. É o nosso mapa mental da realidade. E o problema é que muitas vezes confundimos o mapa com o território. Nossos mapas, nossos paradigmas, são frequentemente falhos ou incompletos, mas nós os tratamos como se fossem a verdade absoluta. Para ilustrar o poder de uma mudança de paradigma, Covey conta uma história inesquecível. Ele estava em um metrô em Nova York em uma manhã de domingo. O vagão estava silencioso, as pessoas lendo jornais, outras descansando. De repente, um homem entrou com os seus filhos. As crianças eram barulhentas e descontroladas. Elas corriam para frente e para trás, gritando, jogando coisas, incomodando a todos. O pai sentou-se ao lado de Covey e fechou os olhos, aparentemente ignorando o caos. A irritação de Covey cresceu. Era inacreditável que o homem pudesse ser tão insensível e permitir que seus filhos corressem soltos daquela maneira. Finalmente, incapaz de se conter, Covey se virou para o homem e disse da forma mais polida que conseguiu: "Senhor,
Seus filhos realmente estão incomodando muitas pessoas. Será que você não poderia controlá-los um pouco? O homem abriu os olhos como se estivesse saindo de um transe. Ele disse suavemente: "Oh, você tem razão. Eu acho que eu deveria fazer alguma coisa. Nós acabamos de sair do hospital onde a mãe deles morreu há 1 hora atrás. Eu não sei o que pensar e acho que eles também não sabem como lidar com isso." Consegue imaginar o que Colvey sentiu naquele momento? Em um instante, o paradigma dele mudou. De repente, ele viu a situação de uma forma completamente diferente. A sua raiva e irritação se dissolveram e foram substituídas por uma onda de compaixão e simpatia. O comportamento das crianças, que antes era parecida insuportável, agora era compreensível. Aquela mudança de paradigma não foi uma pequena alteração, foi uma transformação instantânea e profunda na forma como ele via e sentia a situação. Este é o poder de uma mudança de paradigma, e os 7 hábitos são desenhados para criar exatamente essas mudanças de paradigma fundamentais, nos alinhando não com nossas percepções falhas, mas com princípios universais e antitemporais. Princípios são como leis naturais, são como a lei da gravidade. Você pode gostar ou não, mas eles governam o mundo. Princípios como justiça, integridade, honestidade e dignidade humana são faróis. São verdades objetivas. Os 7 hábitos são a aplicação prática desses princípios. Eles nos levam em uma jornada através do que Colvey chama de o contínuo da maturidade. O contínuo da maturidade descreve a jornada de crescimento de um indivíduo passando por 3 estágios. Dependência. Este é o paradigma do você. Você cuida de mim. Você faz isso por mim. Eu te culpo pelos resultados. É o estágio em que todos nascemos. Independência. Este é o paradigma do eu. Eu posso fazer isso. Eu sou responsável, eu sou autossuficiente, eu posso escolher. A sociedade moderna glorifica a independência como o objetivo último, mas não é. Interdependência. Este é o paradigma do nós. Nós podemos fazer isso. Nós podemos cooperar. Nós podemos combinar nossos talentos e habilidades para criar algo maior juntos. Este é o estágio mais elevado e maduro. Pessoas interdependentes reconhecem que precisam dos outros para alcançar seus melhores resultados. A verdadeira eficácia não está na independência, mas na interdependência. Mas você não pode pular etapas. Você só pode se tornar verdadeiramente interdependente se primeiro for verdadeiramente independente. E é aqui que os 7 hábitos entram. Os 3 primeiros hábitos são sobre a vitória particular. Eles nos levam da dependência para a independência. Eles são sobre o autodomínio, sobre alinhar nosso próprio caráter. Os 3 hábitos seguintes são sobre a vitória pública. Eles nos levam da independência para a interdependência. Eles são sobre trabalhar eficazmente com os outros, sobre comunicação e cooperação. E o 7º hábito é sobre a renovação. Ele sustenta todos os outros. Antes de podermos construir relacionamentos sólidos, vitória pública, nós precisamos primeiro construir um caráter sólido, vitória particular. A mudança começa de dentro para fora. Então, vamos começar a nossa jornada com o primeiro e mais fundamental de todos os hábitos. Hábito 1. Seja proativo. Este hábito é a base para todos os outros. Ser proativo significa muito mais do que apenas tomar a iniciativa. Significa reconhecer que nós somos responsáveis por nossas próprias vidas. Nosso comportamento é um produto de nossas decisões, não de nossas condições. Colvey nos ensina que, entre o que acontece conosco, o estímulo, e nossa resposta a isso, existe um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade e nosso poder de escolher nossa resposta. Pessoas reativas são movidas por sentimentos, circunstâncias, condições e pelo ambiente. Se o tempo está bom, elas se sentem bem. Se está ruim, afeta sua atitude e desempenho.
Pessoas reativas constroem suas vidas emocionais em torno do comportamento dos outros, permitindo que as fraquezas de outras pessoas as controlem. Pessoas proativas, por outro lado, são movidas por valores cuidadosamente pensados, selecionados e internalizados. Elas carregam seu próprio clima consigo. A linguagem que usamos revela muito sobre se somos proativos ou reativos. A linguagem reativa nos isenta de responsabilidade. Não há nada que eu possa fazer. É assim que eu sou. Ele me deixa tão irritado. Eu tenho que fazer isso. A linguagem proativa nos devolve o poder. Vamos olhar para as nossas alternativas. Eu posso escolher uma abordagem diferente. Eu controlo meus próprios sentimentos. Eu escolho fazer isso. Uma das ferramentas mais poderosas que Covey nos dá para praticar a proatividade é o conceito do círculo de preocupação e do círculo de influência. Imagine um grande círculo. Dentro dele está tudo com que você se preocupa: sua saúde, sua família, seu trabalho, a economia, a política mundial, as guerras. Este é o seu círculo de preocupação. Agora, dentro desse círculo maior, desenhe um círculo menor. Dentro dele estão as coisas sobre as quais você tem algum controle, alguma influência direta. Este é o seu círculo de influência. Pessoas reativas focam sua energia no círculo de preocupação. Elas reclamam do governo, dos problemas dos outros, das circunstâncias sobre as quais não têm controle. O resultado? Sua energia negativa, combinada com a negligência das áreas que poderiam controlar, faz com que o seu círculo de influência encolha. Pessoas proativas focam sua energia no círculo de influência. Elas trabalham nas coisas que podem fazer algo a respeito: sua saúde, sua educação, a qualidade do seu trabalho, a forma como tratam os outros. Ao trabalhar de dentro para fora, o que acontece? Seu círculo de influência se expande. Eles se tornam mais competentes, mais confiáveis e sua capacidade de impactar o mundo cresce. Portanto, ser proativo é o primeiro ato de independência. É a declaração de que você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o programador da sua vida, não o programa. Você está no comando. Uma vez que você assume essa responsabilidade fundamental, a próxima pergunta é: para onde você está indo? Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Este hábito é a base para todos os outros. A criação mental e a segunda criação física. Pense na construção de uma casa. Antes que qualquer tijolo seja assentado, a casa é criada em detalhes na mente e nos projetos do arquiteto. Se você não tiver uma visão clara do que quer, o resultado físico será um improviso de baixa qualidade. O hábito 2 é a primeira criação, a criação mental. É sobre ter uma visão clara do seu destino, de modo que os passos que você dá estejam sempre na direção certa. Para tornar isso visceralmente claro, Covey nos convida a fazer um poderoso exercício de visualização. Imagine-se indo ao funeral de um ente querido. Ao chegar, você vê flores, ouve música suave, você vê os rostos de amigos e familiares. E então, você olha para o caixão e, com um choque, percebe que é o seu próprio funeral. 4 pessoas vão se levantar para falar sobre você: um membro da sua família, um amigo, um colega de trabalho e alguém da sua comunidade. A pergunta é: o que você gostaria que cada uma dessas pessoas dissesse sobre você e sua vida? Que tipo de marido, esposa, pai ou mãe você gostaria que eles dissessem que você foi? Que tipo de amigo? Que tipo de colega? Que caráter você gostaria que eles tivessem visto em você? Que contribuições, que realizações você gostaria que eles lembrassem? Pense profundamente sobre isso. As respostas a essas perguntas são a sua definição mais fundamental de sucesso, e elas provavelmente não têm nada a ver com a quantidade de dinheiro no seu banco ou o número de itens na sua lista de tarefas. Começar com o objetivo em mente significa alinhar suas ações diárias com a pessoa que você quer ser no final da sua vida. A maneira mais eficaz de fazer isso é desenvolver uma declaração de missão pessoal. Uma declaração de missão pessoal não é algo que você escreve em uma tarde. É um documento vivo que requer profunda introspecção e revisão. É a sua constituição pessoal, a base para tomar todas as decisões importantes da sua vida. Ela foca no que você quer ser, caráter,
no que você quer fazer, contribuições e realizações, e nos valores e princípios sobre os quais o seu ser e fazer estão baseados. Escrever essa declaração força você a responder às perguntas mais difíceis da vida. Qual é o meu propósito? Quais são os meus valores mais profundos? O que realmente importa para mim? Uma vez que você tem essa constituição, você pode usá-la como um filtro. Esta oportunidade de trabalho está alinhada com a minha missão? A forma como eu estou gastando meu tempo e energia está me levando na direção da pessoa que eu quero ser? O hábito 1 diz: você é o criador. O hábito 2 é a primeira criação. É o seu plano, a sua visão, a sua bússola. Mas ter uma bússola não é suficiente. Você precisa agir. E isso nos leva ao hábito 3. Hábito 3. Primeiro, o mais importante. Se o hábito 1 é sobre assumir o controle e o hábito 2 é sobre criar a visão, o hábito 3 é a segunda criação, a criação física. É a prática, a execução momento a momento, dia a dia. É onde a proatividade e o propósito se encontram com a gestão da vida. Este hábito não é sobre gestão do tempo. Covey argumenta que você não pode gerenciar o tempo. Você só pode gerenciar a si mesmo. O desafio não é encaixar mais coisas no seu dia, mas focar nas coisas que realmente importam. Para nos ajudar a fazer isso, ele nos apresenta a famosa matriz de gerenciamento do tempo. Imagine um quadrado dividido em 4 quadrantes. O eixo horizontal representa a urgência e o eixo vertical representa a importância. Quadrante 1. Urgente e importante. Estas são as crises, os problemas urgentes, os projetos com prazo final. Todos nós temos atividades de Q1 em nossas vidas. O problema é que muitas pessoas são consumidas por ele. Elas vivem de apagar incêndios. É um quadrante estressante e esgotante. Quadrante 2. Não urgente e importante. Este é o coração da gestão pessoal eficaz. As atividades de Q2 incluem prevenção, planejamento, construção de relacionamentos, novas oportunidades, recreação. São as coisas que sabemos que devemos fazer, mas que raramente fazemos porque não são urgentes. Pense em exercícios, planejamento de longo prazo, aprender uma nova habilidade, passar tempo de qualidade com a família. Quadrante 3. Urgente e não importante. Este é o quadrante do engano. As atividades aqui são urgentes, mas não importantes. São muitas interrupções, alguns e-mails, algumas reuniões, as expectativas de outras pessoas. A urgência dessas atividades muitas vezes nos faz pensar que são importantes, mas na realidade elas estão apenas nos distraindo do que realmente importa. Quadrante 4. Não urgente e não importante. Este é o quadrante do desperdício. São as trivialidades, as ocupações inúteis, o excesso de TV, rolar o feed de redes sociais sem propósito. Viver aqui leva a uma vida de irresponsabilidade. Agora, pare e pense. Onde você passa a maior parte do seu tempo? Pessoas ineficazes vivem principalmente em Q3 e Q4. Pessoas que vivem de crises passam a maior parte do seu tempo em Q1. Pessoas altamente eficazes, no entanto, evitam Q3 e Q4 e focam seu tempo e energia no quadrante 2. Ao investir tempo em Q2, em planejamento, prevenção e construção de relacionamentos, elas diminuem o tamanho do quadrante 1. Menos crises surgem porque elas foram antecipadas e prevenidas. Para viver no quadrante 2, você precisa de 2 coisas. Primeiro, a proatividade, hábito 1, para agir sobre o que é importante, mesmo que não seja urgente. Segundo, uma visão clara do que é importante, que vem da sua missão pessoal, hábito 2. E, crucialmente, para dizer sim às atividades importantes de Q2, você precisa aprender a dizer não a outras atividades, muitas vezes as atividades urgentes, mas não importantes de Q3. O hábito 3 nos convida a organizar nossa vida semanalmente, não diariamente.
No início de cada semana, reserve um tempo para olhar para seus papéis, mãe, gerente, amigo, e defina 1 ou 2 metas de Q2 para cada papel. Em seguida, agende essas atividades na sua semana como se fossem compromissos inadiáveis. Primeiro, o mais importante, significa viver em base em princípios, não em crises. É a disciplina de executar sua visão dia após dia. Com os hábitos 1, 2 e 3, alcançamos a vitória particular. Nos tornamos independentes. Construímos um caráter sólido a partir do qual podemos agora buscar a vitória pública. Até agora, focamos de dentro para fora, no nosso próprio caráter. Mas a vida não é vivida em isolamento. A maior parte da nossa felicidade e sucesso depende da nossa capacidade de interagir eficazmente com os outros. Os próximos 3 hábitos nos levam da independência para a interdependência. Eles são sobre a vitória pública. Hábito 4. Pense ganha-ganha. Pense ganha-ganha não é uma técnica, é uma filosofia total de interação humana. É um estado de espírito e de coração, que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações. Covey descreve 6 paradigmas de interação. Ganha-ganha. Acredita que há uma terceira alternativa. Não é o meu jeito ou o seu jeito, é um jeito melhor. Baseia-se na crença de que a vitória de uma pessoa não precisa acontecer às custas da derrota de outra. Ganha-perde. É o paradigma da competição. Se eu ganhar, você perde. É a mentalidade autoritária. Eu consigo o que quero e você não. Muitos de nós são programados com esse roteiro desde cedo, na escola, nos esportes. Perde-ganha. É pior do que ganha-perde. É o paradigma do capacho. Eu perco, você ganha. Pessoas que operam a partir daqui buscam agradar e apaziguar. Elas enterram seus sentimentos e acabam se tornando vítimas ressentidas. Perde-perde. É a filosofia do conflito, da guerra. Se 2 pessoas do tipo ganha-perde se encontram, o resultado é perde-perde. Ambas ficam tão focadas em fazer a outra pessoa perder que acabam perdendo também. Ganha. Pessoas com essa mentalidade não necessariamente querem que os outros percam. Isso é irrelevante. O que importa é que elas consigam o que querem. Ganha-ganha ou nada feito. Esta é a expressão mais alta do ganha-ganha. Significa que, se não conseguirmos encontrar uma solução que beneficie a ambos, concordamos em discordar amigavelmente. Nada feito. Nenhum de nós compromete seus valores e o relacionamento é preservado. A maioria das situações da vida são realidades interdependentes. Seu sucesso depende do sucesso dos outros. Pensar ganha-perde em um casamento, por exemplo, é uma receita para desastre. Para pensar ganha-ganha, você precisa de 3 traços de caráter: integridade, maturidade e abundância. Ganha-ganha é um princípio fundamental para o sucesso em todas as nossas interações. Mas para chegar a uma solução ganha-ganha, primeiro precisamos entender verdadeiramente a outra pessoa. E isso nos leva ao hábito que Covey considera o mais importante de todos para a vida interpessoal. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Este hábito é a chave para uma comunicação eficaz. E a maioria de nós faz o exato oposto. A maioria das pessoas não ouve com a intenção de compreender. Elas ouvem com a intenção de responder. Elas estão preparando sua resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando. Elas filtram tudo através de seus próprios paradigmas, lendo sua autobiografia na vida dos outros. Ah, eu sei exatamente como você se sente. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. A solução é simples. O que você deveria fazer é... Nós respondemos de 4 formas autobiográficas. Avaliamos, concordamos ou discordamos, sondamos, fazemos perguntas a partir do nosso próprio quadro de referência, aconselhamos, damos soluções baseadas na nossa experiência, interpretamos, tentamos decifrar as pessoas, explicar seus motivos. O problema é que, antes de podermos oferecer um conselho, prescrever, precisamos primeiro compreender profundamente o problema, diagnosticar. Um médico que prescreve um remédio sem um diagnóstico cuidadoso seria processado por má prática.
mas nós fazemos isso todo o tempo em nossa comunicação. O hábito 5 nos convida a praticar a escuta empática. Escuta empática não é apenas ouvir as palavras, é ouvir com os olhos e com o coração. É ouvir o sentimento, o significado por trás das palavras. Você se coloca no quadro de referência da outra pessoa. Você vê o mundo da maneira como ela o vê. Você entende o paradigma dela. Você entende o que ela sente. A essência da escuta empática não é que você concorde com alguém, é que você compreenda plena e profundamente essa pessoa, emocionalmente e intelectualmente. A escuta empática é uma turnê incrivelmente poderosa. Ela lhe dá informações precisas para trabalhar. E, mais importante, ela preenche uma necessidade humana fundamental. A necessidade de ser compreendido, validado, apreciado. Covey chama isso de ar psicológico. Uma vez que você dá ar psicológico a alguém, você dissolve a energia negativa e pode começar a trabalhar no problema de forma cooperativa. Uma técnica-chave para a escuta empática é refletir o sentimento. Você não repete as palavras como um papagaio, você articula o sentimento que está por trás das palavras. Se um filho chega e diz, "Eu odeio a escola", uma resposta reativa seria, "O que você quer dizer com odeia a escola? Nós sacrificamos tanto por sua educação." Uma resposta empática seria, "Você parece estar muito frustrado com a escola hoje." Isso abre a porta. A criança se sente compreendida e pode começar a se aprofundar no problema real. Depois de ter compreendido profundamente, a segunda parte do hábito entra em jogo: ser compreendido. Quando você apresenta suas ideias de forma clara, lógica e, mais importante, no contexto de uma compreensão profunda do paradigma da outra pessoa, você aumenta drasticamente a credibilidade e a chance de que suas ideias sejam ouvidas e consideradas. Procurar primeiro compreender muda completamente a dinâmica das suas interações. Requer maturidade, equilíbrio entre coragem e consideração, mas abre a porta para soluções criativas e relacionamentos baseados na confiança, e é a base para o próximo hábito. Hábito 6. Crie sinergia. Sinergia é a essência da liderança centrada em princípios. É a manifestação de todos os outros hábitos juntos. Simplificando, sinergia significa que o todo é maior que a soma das partes. 1 mais 1 é igual a 3, ou 10, ou 100. É o que acontece quando duas ou mais pessoas, com suas diferentes perspectivas, trabalham juntas em um espírito de respeito mútuo para criar uma terceira alternativa que é melhor do que qualquer uma que elas poderiam ter criado sozinhas. Sinergia não é a mesma coisa que compromisso. No compromisso, 1 mais 1 é igual a 1,5. Ambos os lados perdem algo. Na sinergia, ambos os lados ganham e criam algo novo. O segredo para a sinergia está em uma das frases mais importantes do livro: valorize as diferenças. A maioria de nós vê as diferenças como uma fonte de conflito. Alguém que pensa diferente de nós está errado. Tentamos fazer com que todos se conformem, que pensem da mesma forma. Isso é o oposto da sinergia. A pessoa que é verdadeiramente eficaz tem a humildade de admitir que sua percepção é limitada e que precisa da perspectiva dos outros para ter uma visão mais completa da realidade. Quando você encontra alguém com uma opinião diferente, sua reação não deve ser de defesa, mas de curiosidade. Você vê isso de forma diferente. Isso é interessante. Ajude-me a entender. Isso requer uma enorme segurança interna, que vem da vitória particular. Hábitos 1, 2 e 3. Requer a mentalidade ganha-ganha. Hábito 4. E a habilidade de escuta empática. Hábito 5. Quando você combina segurança interna com uma abertura genuína às diferentes perspectivas, a mágica acontece. A energia que antes era gasta em defender posições e em conflitos interpessoais é agora liberada para a criatividade. A sinergia é o que acontece em uma equipe de alta performance, onde as pessoas podem ser completamente abertas e honestas. É o que acontece num casamento, onde os parceiros respeitam e aprendem com suas diferenças, criando um relacionamento mais forte e resiliente. O oposto da sinergia é a comunicação defensiva, onde as pessoas gastam energia protegendo seus egos e suas posições.
Para criar sinergia, você precisa de um ambiente de alta confiança e alta cooperação. Você precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto e entrar em um espaço de incerteza, onde a solução final ainda não é conhecida. A sinergia é o ápice da eficácia interdependente. É a forma como resolvemos os problemas mais difíceis e criamos as inovações mais brilhantes. E com isso, completamos os 6 primeiros hábitos. Mas há um hábito final que sustenta e renova todos os outros, garantindo que eles sejam um processo contínuo de crescimento. Hábito 7. Afine um instrumento. Este hábito é sobre você, um instrumento. Ele nos lembra que para sermos eficazes, precisamos reservar tempo para nos renovar. Covey conta a história de um homem que encontra um lenhador na floresta serrando uma árvore freneticamente. "O que você está fazendo?", pergunta o homem. "Não vê? Estou serrando esta árvore", responde o lenhador impaciente. "Você parece exausto", diz o homem. "Há quanto tempo está nisso?" "Mais de 5 horas", diz o lenhador, "e estou acabado. Isso é um trabalho duro." "Bem, por que você não faz uma pausa por alguns minutos e afia sua serra?", sugere o homem. "Tenho certeza que cortaria muito mais rápido depois." "Eu não tenho tempo para afiar a serra", diz o lenhador. "Estou muito ocupado serrando." O hábito 7 é sobre afiar a serra. É o hábito da autorrenovação. Ele envolve cuidar do seu bem mais precioso, você mesmo. É um investimento em sua própria capacidade de produzir, o que Covey chama de capacidade de produção, ou CP. Lembre-se da fábula do ganso que botava ovos de ouro. A produção, os ovos de ouro, requer que cuidemos da capacidade de produção, o ganso. Se negligenciar o ganso em sua busca por mais ovos, em breve não terá nem ganso, nem ovos. A eficácia reside no equilíbrio P sobre CP, produção sobre capacidade de produção. O hábito 7 nos convida a renovar as 4 dimensões da nossa natureza, de forma equilibrada e consistente. A dimensão física envolve cuidar eficazmente do nosso corpo. Isso significa comer bem, descansar o suficiente e se exercitar regularmente. O exercício é uma atividade clássica do quadrante 2. Sabemos que é importante, mas raramente o fazemos porque não é urgente. Mas o investimento em nossa saúde física afeta positivamente todas as outras áreas da nossa vida, incluindo nossa resiliência mental e emocional. A dimensão espiritual. Esta é a dimensão do seu curo, do seu centro, do seu compromisso com o seu sistema de valores. Envolve a renovação da sua conexão com os princípios que você definiu em sua missão pessoal. Hábito 2. Para alguns, isso pode ser através da oração ou da meditação. Para outros, através da imersão na natureza, na grande literatura ou na música. É sobre reservar um tempo para se conectar com o seu porquê mais profundo. A dimensão mental envolve a renovação da sua mente. Isso vai além da educação formal. É sobre um compromisso contínuo com o aprendizado. Ler boa literatura, escrever, planejar, visualizar. É sobre expandir sua mente, evitando o lixo mental que muitas vezes consumimos passivamente através da mídia. A dimensão social e emocional. Enquanto as outras 3 dimensões podem ser renovadas em particular, esta foca em nossas interações com os outros. Requer a prática dos hábitos 4, 5 e 6. É sobre fazer depósitos na conta bancária emocional dos outros, sobre procurar compreender, sobre pensar ganha-ganha. A renovação nesta área vem de um senso de segurança intrínseca que nos permite servir e contribuir para a vida dos outros. A renovação é um processo e precisa ser balanceado. Negligenciar qualquer uma dessas áreas impacta negativamente as outras. Afiar o instrumento é o que torna tudo o resto possível. É o que nos permite continuar crescendo, aprendendo e contribuindo ao longo de toda a nossa vida. É o hábito que integra todos os outros e os eleva em uma espiral ascendente de crescimento. Ao olharmos para trás, para a jornada através dos 7 hábitos, vemos um caminho claro e poderoso para a eficácia. Não é um caminho de soluções rápidas, mas de transformação profunda e duradoura. Começamos com a mudança de paradigma fundamental, da ética da personalidade para a ética do caráter. A verdadeira eficácia não é sobre imagem, é sobre substância. Ela flui de dentro para fora. A jornada começa com a vitória particular, o autodomínio. Com o hábito 1, ser proativo, declaramos nossa independência. Assumimos a responsabilidade por nossas vidas, focando nossa energia em nosso círculo de influência. Com o hábito 2, começar com o objetivo em mente, definimos nossa bússola.
Criamos uma visão clara da pessoa que queremos ser e dos princípios pelos quais queremos viver, através de uma missão pessoal. Com o hábito 3, primeiro mais importante, usamos essa bússola para navegar no dia a dia. Focamos no quadrante 2, agindo sobre o que é importante, não apenas sobre o que é urgente. Uma vez que nosso caráter está ancorado em princípios, estamos prontos para a vitória pública, a eficácia interdependente. Com o hábito 4, pense ganha-ganha, adotamos uma mentalidade de abundância, buscando o benefício mútuo em todas as nossas interações. Com o hábito 5, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, dominamos a arte da escuta empática, construindo pontes de trança e compreensão. E com o hábito 6, crie sinergia, valorizamos as diferenças e colaboramos para criar soluções que são maiores do que a soma das partes. E finalmente, com o hábito 7, afine o instrumento, nos comprometemos com um processo de renovação contínua, cuidando do nosso bem mais precioso, nós mesmos, nas dimensões física, espiritual, mental e social. A renovação é um processo e precisa ser balanceado. Negligenciar qualquer uma dessas áreas impacta negativamente as outras. Afiar o instrumento é o que torna tudo o resto possível. É o que nos permite continuar crescendo, aprendendo e contribuindo ao longo de toda a nossa vida. É o hábito que integra todos os outros e os eleva em uma espiral ascendente de crescimento. Ao olharmos para trás, toda a mensagem final de Stephen Covey é atemporal. Em um mundo que muitas vezes valoriza o que é rápido e fácil, ele nos chama de volta para o que é duradouro e verdadeiro. Ele nos lembra que a eficácia não vem de atalhos, mas do desenvolvimento paciente e consistente do nosso caráter, alinhado com princípios que resistiram ao teste do tempo. Viver os 7 hábitos é um desafio para toda a vida, mas é um desafio que promete não apenas sucesso, mas uma vida de significado, contribuição e paz interior. Se você chegou até o final, é porque está investindo seriamente em seu conhecimento. E um ótimo investimento merece a melhor ferramenta. Por isso, preparamos um infográfico visual exclusivo para ouvintes dedicados como você. Veja como as grandes ideias do autor ganham vida com esta ferramenta única. Em reconhecimento ao seu comprometimento, você tem acesso a esta oferta especial. Clique no link na descrição para obtê-la agora mesmo. Seu desafio para esta semana é focar no hábito 1, seja proativo, usando a ferramenta mais poderosa de Covey. Pegue uma folha de papel e desenhe 2 círculos, um dentro do outro. No círculo externo, o círculo de preocupação, liste todas as coisas que te estressam, mas sobre as quais você não tem controle direto. No círculo interno, o círculo de influência, liste as coisas sobre as quais você pode agir. Agora, escolha uma ação do seu círculo de influência e comprometa-se a executá-la nos próximos dias. E quando sentir o poder que vem de focar onde você pode fazer a diferença, compartilhe este resumo com alguém que precisa parar de reagir e começar a agir de forma proativa.